Opa, e aí pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Bom, vamos então para mais uma videoaula, né? Onde a gente vai falar de um tema que eu acho que é bem importante, assim, a gente ter um certo conhecimento desse assunto, né? O nome da aula vai ser Magia Negra, né? Pesado, né? Mas é uma coisa que infelizmente existe, né? Infelizmente é uma realidade, né, que existe no nosso mundo físico e a gente precisa entender os sinais, entender como funciona. Então a gente vai falar assim da magia negra, né? Tá, mas tudo vai falar baseado em magia negra? Baseado nos trabalhos espirituais que a gente tem em casa de amparo, baseados na Umbanda branca que a gente tem na Casa de Amparo, o Espiritismo, a Apometria, o Reiki. Então, assim, o conhecimento de pessoas vindo também com trabalhos feitos por outras pessoas. Então, a gente vai compartilhar aqui a nossa experiência. Lembrando que o que vai ser falado aqui não é a verdade absoluta. Uma pessoa quando diz que tem a verdade absoluta, ou ela tem de verdade, ou ela está mentindo. Então eu digo aqui, isso não é a verdade absoluta, mas é apenas as minhas experiências tentando ajudar pessoas que receberam trabalhos de magia negra, trabalhos, demandas, né? Vamos falar demandas, né? Por pessoas. Então vamos lá. O que leva uma pessoa a fazer trabalho? Primeiro de tudo, é uma palavra que o espiritismo combate muito, tá? Que é o egoísmo. Toda pessoa que leva a fazer um trabalho para uma outra pessoa é uma pessoa que ela é egoísta e possessiva. Por que essa pessoa é egoísta? Ela não respeita o livre-arbítrio do outro, ela não respeita a liberdade do outro, e haja o que houver, custe o que custar, eu quero essa pessoa na minha vida. E por que eu falei no espiritismo combate essa palavra do egoísmo? O contrário do egoísmo, o que seria o contrário do egoísmo? O altruísmo. O que é o altruísmo? É o bem, é a bondade, é o amor. E eu sempre vou falar isso, sabe? Quem ama, liberta. Se você ama de verdade uma pessoa, você tem que deixar essa pessoa livre. Se essa pessoa for e voltar para você, é porque essa pessoa te ama de verdade. Agora, se ela for e não voltar mais, é porque nunca te amou. Então, a gente precisa entender esse processo. Então, assim, ó, o que eu mais ouço, mas o que leva uma pessoa a fazer um trabalho para mim? O egoísmo, a posse, o apego, são sentimentos e emoções que precisam ser trabalhadas em todos nós seres humanos. Muitas vezes, um dos maiores índices de trabalhos feitos é término de relacionamento, onde a pessoa muitas vezes ela não espera pelo término de relacionamento e ela se desespera ao perder aquela pessoa. E é naquele momento, assim, no desespero, ela busca os últimos recursos para poder trazer aquela pessoa de volta, entende? Existem trabalhos para pessoas morrerem, tá? Infelizmente isso existe, tá? Há uma pessoa que não quer contratar um assassino do plano físico, mas contrata um assassino do plano espiritual, entende? Existem trabalhos, tá? Para empresas fecharem, entende? Principalmente concorrentes, onde eles não conseguem vencer na lealdade, no trabalho, no esforço. Então é uma forma que tem de fechar aquela empresa e eles conquistarem. Existem trabalhos de magia negra para empresas prosperarem através de muito sacrifício de animais, animais grandes, cabritos, ovelhas, bois e por aí vai. Só que tudo isso é cobrado um preço. Ninguém foge da lei do karma, da lei de ação e reação, entende? Então, quando você vai fazer um trabalho para uma pessoa que ela não quer, você precisa entender o seguinte, que você vai colher
a repercussão de suas atitudes. Mas vamos lá, eu gostaria assim de falar como saber se existe algum trabalho feito pra gente, porque geralmente a pessoa que tá demandada, que tá magiada, ela não consegue se perceber. Mas os sinais, eles começam a acontecer, tá? Primeiro de tudo, assim, a pessoa, ela começa a ficar numa tristeza muito grande, meio que beirando a uma depressão. Essa pessoa, vamos falar de relacionamentos, tá? Se ela terminou um relacionamento, ela começa a sentir uma tristeza muito grande, as coisas não dão certo para ela e ela começa a lembrar daquela pessoa que ela deixou, que ela se separou. Só pra gente entender assim, como é feito um trabalho para trazer a pessoa de volta, tá? A pessoa vai, tá, até uma umbanda, candomblé, tá? E eu sempre vou falar assim, ó, a verdadeira umbanda, ela não faz trabalhos, tá? Ela desmancha trabalhos. A verdadeira umbanda, ela não tem sacrifício de animais. Ela ama os animais. A verdadeira umbanda, ela não tem dinheiro envolvido, tá? Então, por isso que eu digo, mas vai numa umbanda. Tem pessoas que vão em uma umbanda, que se diz umbanda, e aí o que acontece? O sacerdote que comanda aquela casa sempre vai ver a pessoa visando lucros. E muitas vezes a pessoa nem tem trabalho feito, mas como a gente tem o hábito de acreditar em tudo sem questionar nada, a gente vai acatar o que a pessoa falou e naquele momento começa toda a enganação, que é você tem que fazer um trabalho para desmanchar isso, R$500, R$2.000, R$5.000, R$10.000, muito dinheiro envolvido. Enquanto que a verdadeira umbanda vai te passar orações, banhos para fazer, vai pedir velas para você trazer, um pacote de vela custa R$5, no máximo R$10, e vai te ajudar nesse desmanche, e vai levar um tempo para desmanchar. Então assim, ó, quando a pessoa vai fazer um trabalho de amarração para uma outra pessoa, trazer o amor de volta, vai ser sacrificado um animal, e esse animal vai ser oferecido para os espíritos das trevas. Aí o que acontece? Os espíritos das trevas, eles não tomam sangue, mas eles conseguem puxar a energia do sangue. A energia do sangue no baixo astral, ela é muito valiosa. Por quê? Porque a energia do sangue funciona para os espíritos como cocaína. Eles ficam loucos com aquela energia, eles ficam com uma energia muito grande. E eles dizem assim, tá, o que você quer que nós vamos dar para você? Só que você vai ter que dar mais cocaína para aqueles dependentes ali. Então eles vão até atrás da pessoa, a pessoa não tem como fugir disso. Só pelo nome é o teu endereço espiritual, tá? E aí eles vão começar a agir ao redor da pessoa, fazendo que tudo dê errado. Onde a pessoa começa a se sentir triste, para baixo, depressiva, porque as coisas não estão mais dando certo. Eles colocam na cabeça da pessoa, e uma das coisas que a gente precisa entender, contra pensamento não há proteção. Eles implantam um pensamento em você. Viu só? Quando você estava com o fulano, as coisas eram diferentes, você se separou, tá dando tudo para trás. Só que o que acontece assim, ó, eles atuam nessa pessoa. E se a pessoa não tiver a cair a ficha dela que alguma coisa tá errada, se ela não tiver amigos com que ela converse, o amigo diz assim, ó, mas tu não acha que tá dando muita coisa errada, tu não deveria buscar um centro espírita, um terreiro de umbanda, uma igreja, tu não acha que tu deveria buscar alguma coisa? Ela não vai se dar por conta.
E quando ela vai buscar um centro espírita, um terreiro de umbanda, uma igreja, aí as coisas começam a melhorar para ela. Só que o que acontece assim, ó, a pessoa que faz um trabalho para uma outra pessoa, muitas vezes esse trabalho ele não pega, tá? E é uma das coisas que eu quero poder passar para vocês aqui na aula. Quando uma pessoa faz um trabalho de magia, tá? Para amarrar uma pessoa, para matar uma pessoa, para trazer essa pessoa de volta para a vida dela, tá? O que acontece? Ela faz aqueles pratos, né? Aqueles ebós lá, e algum espírito vai receber aquilo ali, vai receber aquilo e é contratado o serviço naquele momento. Aí a pergunta que eu recebo é assim, tá, mas Duda, só um pouquinho. Tá, o sangue ali eu entendo, tá? Então a energia do sangue funciona como uma droga, cocaína para os espíritos das trevas. Mas a bebida, a comida, a gente precisa entender o seguinte, assim, ó. O que nós somos em vida, nós somos em morte. Os vícios que a gente tem em vida, a gente também tem em morte. Então, assim, se tu tem o vício da droga, morreu, tem o vício da droga lá no plano espiritual. Você morre com o vício da comida, você vai ter o vício da comida no plano espiritual. E quando é colocado um prato, alguma coisa assim, numa esquina, numa encruzilhada, o espírito vai absorver a energia do alimento, alimentando-se através da manipulação energética daquele alimento. E a mesma coisa da bebida. Então, ele recebe aquilo ali e começa o ataque sobre a pessoa. Os sinais que a pessoa precisa entender é o seguinte: ver vultos dentro de casa, tá? Coisas quebrando dentro de casa. Pega um copo na mão, quebra. Vai acender uma lâmpada, a lâmpada estoura. Sinais. Se perceba se você está usando muito preto, se você está muito com a cor preta. Observe se você tem, tipo assim, um altarzinho em casa e as imagens do altar começam a quebrar, cair no chão do nada. Tem que ficar muito esperto a isso. Espelhos quebrando. Um outro sinal é animais pestilentos, rato, barata, animais assim que começam a aparecer na sua casa. A gente tem que ficar muito atento a isso. Moscas varejeiras, tá? Mas aparece de vez em quando assim, mas tá direto uma mosca varejeira ali. Fica esperto. Outra coisa assim, ó, pesadelos a noite toda. Outra coisa, você não consegue mais rezar, não consegue fazer uma prece, não consegue fazer uma oração. Precisa ter força para fazer uma prece, fazer uma oração. Sinais, brigas dentro de casa, discussões, vícios, álcool, cigarro. O pessoal que mora na mesma casa não se entende. Sintomas, pessoas pegam no seu pé. As pessoas começam a se encarnar em ti do nada, principalmente no trabalho. Te olham com um olhar de raiva, de fúria, e tu diz, tá, mas eu não fiz nada para essa pessoa. Alguma coisa está errado ali, isso não é normal. Fora de casa, você que tem carro, começa a bater o carro. Uma das coisas que a gente precisa entender é assim, a energia é descarregada no metal. Por isso que existe o para-raio, que é descarregado naquelas barras de ferro no alto dos edifícios. Você tá com uma carga pesada, qual é o ferro mais próximo de você? O carro. Então você começa a bater o carro começa a dar problema, o carro começa a quebrar, tá toda hora no mecânico, você bate, começa a dar batidinhas no carro, ou deixa estacionado, vai lá alguém e bate. São sinais, precisa ficar atento a esses sinais. Mas uma das coisas que a gente precisa assim, ó, prestar muita atenção é dentro da gente. É aquela tristeza que
que você não acha o motivo pelo qual você sente essa tristeza. Não tem vontade de sair da cama. Você se tranca no escuro. Precisa entender que isso não é normal. Precisa sair disso. Precisa buscar a sua força, a sua energia espiritual. Uma dica, você que está assistindo esse vídeo. Poxa, Duda, todos os sintomas que tu falou eu tenho. Busque um centro espírita, busque uma igreja, busque uma umbanda branca. Dica, tome um banho de sal grosso. Dica do banho de sal grosso. Todo mundo pega o sal grosso, esfrega no corpo, né? Ou dilui na água e joga no corpo. Tá errado fazer assim. Você vai fazer um churrasco, você pega um pedaço de carne e você bota o sal grosso na carne. O que está acontecendo ali? Você está condensando o sal na carne, o gosto do sal na carne. E quando você coloca sal grosso no corpo físico, está condensando aquela energia negativa. O banho de sal grosso, o certo é assim, você pega um pacote de sal grosso, coloca no chão do banheiro e pisa em cima. Fica com a sola dos pés pisados em cima. Temos chakra nas mãos para doar energia e temos chakras na sola do pé para descarregar as energias. Então você fica com os pés ali pisados no sal grosso, toma seu banho higiênico e no final, a água da cabeça, os pés, faz uma oração pedindo para o seu anjo da guarda que descarregue todas as energias negativas que estão em você naquele sal grosso. Uma outra dica, acenda uma vela para o seu anjo da guarda. Uma vela branca para o seu anjo da guarda, pedindo proteção. E mantenha essa vela acesa. O bom é acender uma vela de 7 dias. E o grande erro da vela de 7 dias é você acende a vela de 7 dias, reza, e depois os outros 6 dias você não reza. Não, acendeu um dia, rezou. Todos os outros dias você tem que ir ali e rezar novamente. Precisamos entender o seguinte, tá? Sobre a magia negra, como ela funciona. Então a pessoa faz o trabalho, faz a demanda e a energia vai até você. A energia é os espíritos contratados e tudo. Só que daí o Duda reza, medita, tem boas ações. Essa energia não vai pegar no Duda. Trabalhadores espirituais são muito protegidos. E uma pessoa que medita, que reza, que busca uma boa sintonia, essa energia também não vai pegar nela. Só que eu quero deixar claro, não pega na pessoa, não pega no trabalhador, mas o trabalhador é muito mais protegido, porque ele tem muito mérito para ter essa proteção, enquanto que uma pessoa que só vive para ela, casa, trabalho, trabalho, casa, não tem essa proteção toda. Só que aí essa energia, por a pessoa estar numa sintonia boa, pensamentos elevados, essa energia aqui, essa energia não consegue entrar, mas ela fica rondando essa pessoa. E aí, o que acontece, que é o grande segredo da magia negra, tá? Nem todos os dias nós estamos bem. E se em algum momento o Duda baixar a energia dele, que ele ficar mal porque não conseguiu pagar uma conta, ficou mal porque deu algum problema na família dele de saúde, ficou mal porque brigou com um amigo, no momento que ele baixar essa energia dele, essa energia que está circulando aqui, entra com tudo. E o grande problema é que a gente nunca está sempre, toda a vida, 100%. Por isso que eu digo para vocês, a gente precisa, um pouquinho, tem uma ligação entrando aqui que não é capaz de afetar o meu vídeo ainda, tomara que não tenha afetado. A gente precisa entender o seguinte, somos seres humanos, nem sempre a gente está bem. Vai haver momentos que nós vamos baixar sim a nossa energia. Você tem todo dia de ficar mal por uma meia hora, uma hora, mas não fique o dia todo para baixo. Você precisa ter força para sair disso. A grande dica é, observe o seu dia a dia, observe a sua vida. É normal que as coisas não dê certo? Claro, não vai dar certo para todo mundo. Mas o que é normal é que não dá nada certo, já faz mais de um ano que não dá nada certo. Não dá nada certo, faz mais de 6 meses que não dá certo.
Tá, Duda, mas é normal mais de 3 meses? Não é normal. Normal é tu ter um mês ruim, 2 no máximo, mas 3, aí tem que rever isso aí. Tem que dar uma olhada. Só que nós precisamos deixar de sermos preguiçosos. Por que que alguém que faz trabalho ganha tanto dinheiro? Porque a gente fala, seguinte, quanto que tem que te pagar? Tá pago aqui, resolve pra mim. Não, cara, a gente tem que resolver. A gente tem que buscar nossa força através da prece, através da oração. Claro que às vezes a gente não consegue sozinho, mas daí você vai em lugares que não te cobram dinheiro, que é onde a caridade está acima de tudo. E eu vou falar uma coisa, pela experiência que eu tenho, eu já vi pessoas com trabalhos feitos que vão a centros, desculpem os centros espíritas, tá? Mas eu vou falar, hoje é a minha verdade, posso mudar amanhã. Um centro espírita não tira um trabalho de magia negra através de um passe, através de uma desobsessão. Precisa de algo mais forte, que é uma Umbanda. A Umbanda ela tem esse trabalho, um trabalho lindo de quebra de demanda. E além de tudo, mostrar a beleza, né, das entidades, dos orixás de Umbanda, entendeu? Então, a apometria, muitos centros estão hoje abrindo a mente, a cabeça, o centro espírita mais apometria, um trabalho legal também de quebra de demanda, de trabalhos feitos. O problema do espiritismo, assim, que eu vejo é aquela linha, aquela cabeça fechada, né? É Kardec, ponto final, é as obras de Kardec, ponto final. Sendo que o próprio Kardec, na Revista Espírita, ele diz assim, ó, ele diz isso, tá? Eu não estou inventando. Eu sugiro que estudamos sobre hinduísmo, budismo, que possamos abrir a nossa mente aprendendo sobre tudo, sobre as outras religiões. O próprio Kardec fala isso. Mas a visão limitada de muitos centros, não, é isso aqui, deu, entende? Essas regras, é assim que é, as obras e deu. Cara, ninguém tem a verdade absoluta. O universo espiritual é muito mais amplo, a gente não faz nem ideia do que acontece. E sobre os trabalhos de magia negra, a gente precisa entender o seguinte, assim, ó, isso existe muito, existe nos bastidores de empresas, tá? Que querem prosperar, que querem ganhar muito dinheiro, no bastidores de relacionamentos, pessoas que fazem para ter pessoas, quando o relacionamento termina, as pessoas não sabem perder pessoas, e por aí vai, certo, gente? Então a gente vai ficar por aqui, certo? A forma de defesa é busque um centro espírita, busque ser ajudado, busque um terreiro de umbanda branca, busque sessões de apometria, vai te ajudar muito, eu posso garantir para você. Se você sente que tem alguma coisa feita, existem 2 áudios que eu indico aqui no YouTube, que é a apometria do Faisal Barakat, tá? É a apometria técnica do circo, incrível, que faz uma limpeza muito grande, e a limpeza de 21 dias de São Miguel Arcanjo, certo, pessoal? Dúvidas? Só mandar para nós, tá bom? E um forte abraço, fiquem com Deus.